Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui no onde a gente parou, né? Bom, eu esqueci de passar um código para vocês que eu deixei na descrição do outro vídeo, do vídeo anterior, tá? Que é o seguinte: quando você cria a Venv, possivelmente ela pode estar desativada. Ela aparece aqui do lado, tá? Eu vou mostrar já para vocês. Caso ela esteja desativada, ou seja, caso ela não esteja aparecendo dessa forma aqui, é .venv barra scripts barra activate. Tá vendo que tem esse .venv aqui? Isso significa que ela está ativada. Caso não tenha aparecido isso aqui para vocês, no momento que vocês criaram a venv, você tem que dar esse comando aqui, tá? Executar esse comando. Para desativar ela, é bem simples. Eu ativei, agora eu vou desativar. Deactivate. Só isso, certo? Por quê? Quando você ativa essa Venv, eu estou no ambiente do nosso projeto, tá? O nosso projeto já está aberto. Você também tem que abrir o seu projeto aí. E nós criamos ela aqui. Aqui é a pastinha dela, certo? Pode ser que ela esteja desativada. Se ela estiver desativada, tu simplesmente ativa ela dessa forma, tá bom? Por quê? Porque a nossa Venv é o nosso ambiente de, do nosso projeto. Então, tudo que eu instalar, se eu for instalar uma biblioteca, enfim, uma lib, eu vou instalar ali dentro. Então, ela vai ficar nessa Venv apenas. E não direto no nosso Python local que nós temos no computador. Ok? Outra coisa. Eu tenho um costume que quando eu estou estudando, eu faço as coisas tipo assim, de um Hello World, dois, mensagem, vou evoluindo, né? Por números. Só que aqui tem uma convenção, não é que esteja errado, só é uma convenção. Isso aqui que eu coloquei 01 traço, estaria errado. O correto, já para a gente se acostumar com questões de projeto, é a gente trocar esse traço por um underline, tá bom? Vamos refatorar isso aqui, só pra gente ver, ó. Clica no auxiliar em cima dele, né? Com o auxiliar do mouse, o botão do mouse. Vai aqui em Refactor e Rename. O que eu vou fazer? Eu só vou tirar os traços e vou colocar underline. Só isso. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Refactor, Rename, coloca underline. Nos próximos também, tá? Meio chatinho fazer isso, mas é bom a gente se acostumar desde o início para depois a gente não acabar errando quando a gente for fazer algum módulo, ou seja, uma classe, enfim, um arquivo separado, né? E esteja da forma correta e não da forma errada. Não necessariamente errada, né? Mas é uma convenção. Depois eu vou dar uma explicada melhor sobre isso. Na verdade, vocês vão ver. E é isso. Deixa eu só terminar. E a gente já começa a aula, tá? Ok, o último. Prontinho. Ok. A gente parou aqui no number str, né? Vamos criar agora. Aqui tá certo? Vamos criar uma nova pasta, tá? Essa pasta você pode deixar aqui do jeito que tá, com um traço. Por quê? Porque ela não é um arquivo Python, é apenas um diretório, tá bom? Vamos criar uma nova pasta, um novo diretório aqui no nosso projeto, ó. New Directory. E aqui a gente vai colocar o seguinte, 02 traço. Deixa eu só ver aqui, acho que é listas. É listas, né, na verdade. Traço lists. Ok, agora a gente tem dois diretórios. Vamos primeiro conceituar o que seriam as listas, tá bom?
Aqui eu tenho um resumo que está no PDF, tá? Listas, tupla e loop for. Inicialmente, a gente vai se concentrar apenas na lista, tá bom? O que seria uma lista? Uma lista é uma coleção de itens em uma determinada ordem, seja ordenada ou não ordenada. E cada item tem uma posição. Essa posição é um índice, onde o valor do índice inicia-se em zero. Ou seja, se você tem 4 elementos de uma lista, esses elementos têm um índice. Esse índice começa não em 1, mas em 0. Ou seja, 0, 1, 2, 3. 4 elementos. Tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de uma lista com nomes de heróis, tá? Só para a gente enxergar. No código também a gente já vai fazer. Aqui está escrito heróis, ó. Essa daqui é a nossa lista, é o nome da nossa lista. E dentro dessa lista, ou seja, esse todo, nós temos elementos, nós temos itens. Temos o Homem-Aranha, que está aqui separadinho, temos a Mulher Maravilha, o Batman e o Superman. O que eu falei dos índices é a posição, ó. 0, 1, 2 e 3. Aqui nós temos o nome da lista e o item, né, que seria cada itemzinho desse. Ok? Agora a gente vai para o código. Aqui no código, eu vou criar aqui na nossa pasta, né, no nosso diretório, eu vou criar um novo arquivo e eu vou colocar o nome dele de 01 underline list underline hero. Uma lista de heróis a gente vai fazer igual, semelhante a essa aqui, tá? Que a gente tem aqui no PDF. Bom, aqui eu vou definir já, colocar um comentário. Define uma lista de heróis, certo? Aqui eu vou criar uma variável, heroes. Para essa variável, eu vou fazer uma atribuição de uma lista. Como que a gente cria uma lista, né? Uma lista, na verdade, como que uma lista é formada? Uma lista, você forma ela da seguinte forma. Com os colchetes, abre e fecha, tá bom? E aqui dentro, tu vai colocar os seus itens. Por exemplo, eu vou colocar nomes de heróis. Iron Man. Em seguida, para mim colocar mais outro item, eu coloco uma vírgula aqui e insiro novamente outro elemento, outro item. Batman, novamente uma vírgula. Doctor Stranger, vírgula. E vamos colocar um Rorschach. Ops, faltou as aspas simples. Rorschach. Isso aqui é uma lista, certo? Essa variável agora, ela contém uma lista, certo? Essa aqui é a nossa lista. O que ocorre? Esse todo é a nossa lista que a gente viu aqui, ó. Todo, heróis. E aqui dentro nós temos elementos. Cada elemento tem uma posição, igual a gente mostrou aqui, ó. Aqui está o exemplo do Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Batman, Superman. Mas cada elemento tem uma posição, tá? Feito isso, eu vou exibir a nossa lista. Print o nome da lista, certo? Vamos executar ele aqui. Ó, tá vendo que aqui ele tá pegando o meu main aqui, tá bom? É só mudar aqui para current file. Ok, vou executar. Ele executou. Deixa eu pegar uma água aqui rapidinho. Ele executou. Exibiu a nossa lista, certo? Temos aqui o elemento 0, 1, 2 e 3. Ou seja, 4 elementos. Bom, aqui, ok. Vamos para uma próxima etapa, que é a seguinte. Como que a gente acessa uma lista? Ou seja, como que a gente acessa um elemento de uma lista? New, Python file. E aqui dentro, no nome, né, na verdade, eu vou colocar 02 underline access underline list.
Aqui eu vou escrever o seguinte: acessando uma lista, um comentário, né? Como que eu acesso uma lista? A nossa lista a gente já tem uma que a gente fez anteriormente, mas eu vou digitar novamente, tá? Heroes, fazer uma atribuição. Vou criar a lista de novo. Iron Man, vírgula, Batman, vírgula, Doctor Stranger, Doctor Stranger e o Rorschach. Quem conhece, quem já assistiu Watchmen, né, sabe quem é o Rorschach. Para alguns é um herói, para outros é um vilão. Depende do seu ponto de vista, né? Tá, continuando. Ok, nossa lista está formada. Agora, como que eu acesso isso? Eu faço um print só para a gente exibir, né? A gente vai acessar e vamos exibir já junto. Vou colocar aqui umas aspas e vou falar o seguinte. Primeiro item da lista. Dois pontinhos só para separar, certo? Aqui eu vou colocar um mais. Ou seja, isso tudo são strings, certo? Então não preciso converter nada, como a gente utilizou anteriormente com str, certo? Eu sei que é uma string, que os elementos são string, então não necessariamente eu sou obrigado a fazer isso, a colocar o str. O que eu vou colocar aqui? Eu quero o primeiro item da lista. Lembrando, deixa eu voltar aqui. Opa. Lembrando, o índice inicia-se em 0, ou seja, não é em 1. Então, o nosso primeiro item, eu escrevo o nome da lista, Heroes, abro o colchete e insiro a posição que eu quero, ou seja, o índice. Eu quero o primeiro, que é 0, certo? Aqui eu já vou formatar ele, vou colocar um ponto fora do colchete, tá? Ponto title, só para a gente deixar mais adequado, certo? Tá, eu vou executar aqui só para a gente ver, tá? Executei. Ó, ele exibiu a mensagem, primeiro item da lista, Iron Man. Iron Man. Tá maiúsculo? Por que que tá maiúsculo? Tá diferente? Porque eu coloquei o ponto Title, que é uma função que vai exibir no formato de títulos, né? Ok. Eu quero o último item da lista, por exemplo. Eu quero o Rorschach. Aqui eu vou colocar um print. É, último item da lista, dois pontinhos. Mais Heroes. Aqui vem uma jogadinha bem interessante. Olha só que ele já... A ideia já identificou. O PyCharm já identificou. Que é o seguinte. É o menos um. Quando eu quero... Já vou colocar o ponto title aqui também. Ponto title. Quando eu quero o último elemento da lista, eu não preciso colocar, por exemplo, nesse caso, o 3 aqui, né? Ele seria o 3. Ops. Seria o 3. Eu quero o último elemento. O último elemento eu acesso com menos um. O penúltimo eu acessaria com menos 2, certo? Vou executar. Aqui. O nosso primeiro item e depois o último item da lista, certo? Ele pegou certinho. Agora, só para a gente exibir o último item, só que com o número 3 lá. Com o último item que seria ele, ou melhor, com a última posição, certo? Então, print último. Na verdade, eu vou colocar de outra forma. Último item utilizando sua posição. Aqui eu vou colocar um mais, vou colocar um Heroes. Aqui no lugar, ou melhor, deixa eu apagar isso aqui só para vocês verem fazendo. O nome da lista é colchetes, né? E aqui eu vou colocar a posição 3, que seria o quarto item, que seria o nosso último item, certo? E aqui eu vou colocar o ponto title também já, para deixar certinho. Vamos executar? Ó, primeiro item aqui, beleza. O nosso último item utilizando o menos um, para mim pegar o último item da lista.
certo? Se fosse o penúltimo, menos 2. Se fosse o antepenúltimo, menos 3 e assim por diante, certo? E aqui, o último item da lista, utilizando a posição própria dele, desculpa. Utilizando a posição dele mesmo, né? Que é 3. Ok. Agora, como que eu modifico uma lista, certo? Vamos criar aqui um novo arquivo. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver, 03, underline, ahn, modifying list. Ou modificando uma lista, né? Tá, aqui eu vou escrever um comentário, modificando uma lista. A gente criou a lista, a gente acessou uma determinada posição, ou seja, um elemento. Agora eu quero alterar, modificar um elemento, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos definir a nossa lista. Eu vou copiar ela aqui, por quê? Porque a gente já entendeu, nós já entendemos o conceito, né, de criação de listas. Então eu vou copiar a mesma lista, tá? Vou primeiro exibir ela para a gente ver como que ela tá, a lista original. Olha só, tá aqui, ok? E agora a gente vai modificar a partir da posição do item que a gente quer modificar, certo? Por exemplo, eu quero alterar o Batman. O Batman, ele consta na segunda, ele é o segundo item que consta na segunda posição. Os índices, né, a posição começa em 0, os índices de 0, 1. Então ele está na posição 1, certo? Então eu pego o nome da lista para me fazer a alteração, a posição em que eu quero efetuar essa alteração, eu vou fazer uma atribuição. Ou seja, Heroes da posição 1, ou seja, do índice 1, ele é o Batman, certo? Mas eu quero colocar outro herói ali, ou vilão, né? Eu vou colocar o Joker só por piada mesmo, tá? No lugar do Batman. E aqui embaixo eu vou exibir Heroes, certo? Vamos executar só pra gente ver. Olha só, a lista original, que é a primeira, o nosso primeiro print. E embaixo eu tenho o segundo print, já com a nossa lista modificada. Aqui o Joker, certo? Bem simples. Com os demais, eu faria a mesma coisa, tá? Ah, eu quero alterar a da posição, eu quero alterar o Doctor Stranger, ou eu quero alterar o último item. É só você modificar aqui, certo? Tá. Agora, como que eu adiciono um novo item à lista? Eu vou criar um novo arquivo de novo, tá bom? Vou colocar ele como 04 underline add underline item. Aqui, aqui eu vou criar a nossa lista novamente, certo? Eu vou escrever o seguinte: concatenando um item na lista ou adicionando um item na lista, certo? Eu vou replicar aquela nossa lista que eu já tenho, tá bom? Vou exibir ela só pra gente enxergar a original. Executei já, tá? E agora eu quero inserir um novo item. Ele já até me mostrou aqui como que eu faço isso, certo? Como que eu faço para inserir um item? Eu pego o nome da lista, heroes, ponto, vou chamar a função append, e vou colocar o Joker, não, vou colocar, ó, vai o Joker mesmo, só para brincar mesmo. O Joker ali. O que o append faz? Ele insere esse valor no final da lista, certo? Vamos printar a nossa lista agora, heroes, e vamos executar. Olha aqui, a lista original, o primeiro print que a gente fez. E o último aqui,
que é a nossa lista modificada, certo? Deu certo, tá bom? Agora, deixa eu só executar aqui. Imagine que, vamos continuar aqui mesmo. Imagine que eu quero fazer isso, fazer uma lista com números, certo? Ou melhor, eu vou criar aqui uma nova lista chamada numbers, sempre no plural, por quê? Porque é uma lista e isso é uma convenção, é um padrão, tá bom? Eu vou criar uma lista vazia. Olha só, isso aqui é uma lista vazia. Lista vazia. Ou seja, não tem elemento nenhum ali. Agora, como que eu adiciono os elementos? Ele já está me mostrando aqui, ó. Numbers, nome da lista, ponto append. E aqui dentro, ops, eu vou inserir, por exemplo, um número. Eu posso ter lista com número, certo? Eu vou colocar o zero, ok? E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Na verdade, eu vou executar primeiro isso aqui só para vocês verem. Faltou o print, né? Print. Numbers. Ok. Só apagar aqui. Ok. A nossa lista de heróis está aqui. A nossa lista de heróis com o Joker está aqui também. E a nossa nova lista é com número. Ela só tem um número zero, né? Ah, mas como que aparece? Como que é exibido uma lista vazia? Deixa eu colocar em comentário. Olha só, eu posso comentar essa linha e ela não vai aparecer. Eu só quero exibir a nossa lista vazia. Como que isso aparece ali pra gente na saída? Vamos executar. Ela aparece assim, certo? Ou seja, não tem nada. Deixa eu voltar ao normal aqui, como código. Ok. Agora eu quero adicionar mais números. Lembrando, o append, ele sempre insere no final, tá? Numbers, eu vou colocar o 1. E aqui embaixo, numbers, eu vou colocar o 2. Eu vou até o 3, tá? Numbers de novo, 3. Vou executar. Pronto, a gente tem uma lista de números aqui com 4 elementos. O 0, 1, o 2 e o 3. São números, certo? Ok, agora, o que nós vamos fazer? Como que eu insiro um determinado valor a partir da posição que eu desejo? Ou seja, o append aqui, ele está inserindo no final, mas eu queria inserir aqui no começo, aqui no início, ou aqui no meio, não importa. Onde eu quiser, entendeu? O que nós vamos fazer? Vamos criar um novo arquivo aqui de novo, tá? Aqui eu vou nomear ele como 505 underline insert underline item. Só ver aqui que meu fone parece que desligou. Tá gravando normal, tá certo? Ainda bem, né? Ok, continuando. Inserindo como inserir um item a partir de uma posição? Inserindo um item a partir de uma posição da lista. Aqui eu vou criar novamente a nossa lista de heróis, tá bom? Vou exibir ela. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou executar só pra gente ver, tá? Tá certinho. E aqui embaixo, como que eu faço essa inserção em uma determinada posição? Eu quero alterar, eu quero colocar o Joker na posição inicial, ou seja, na primeira posição, no lugar do Iron Man. Como que eu faço? Eu pego o nome da lista, Heroes, Insert, olha só, ele já carregou aqui porque eu apertei o Tab, tá? Ou seja, nome da lista, ponto, insert, abre o parênteses porque é uma função. Aqui nós temos que passar dois argumentos. Por que dois argumentos? O primeiro é a posição do item que eu quero inserir na lista. A posição que eu quero que ele vá ser inserido na lista, tá bom? Vírgula, o nome que eu quero inserir, ou seja, o item que eu quero inserir nessa posição. Nesse caso, eu vou colocar o Joker. Por que eu falei argumento? Isso aqui é o quê? Um argumento. Por que é um argumento?
nós temos, quando você cria uma função, já antecipando um pouquinho, você define parâmetros. E argumentos é o valor, é o que você passará para essas funções, certo? Nesse caso, o argumento é zero, que é o índice. Olha só que o PyCharm já me mostra que o que é, entendeu? Index. E o objeto que eu quero, que seria o objeto? O objeto seria o nosso Joker, certo? É uma string normal. Agora eu vou exibir, só para a gente verificar se está ok, e vou executar. Nossa lista original e a nossa lista modificada, ó. O Joker está na posição zero e os demais vêm em seguida, ó. Funciona, você pode colocar em qualquer posição. Vou colocar na posição 1, que é a segunda posição. Vou executar de novo. Iron Man e o Joker. Funciona, certo? Ok, agora como que eu deleto um item da lista? Vamos criar aqui um novo arquivo, novamente. Aqui eu vou colocar o seguinte, 06, underline, delete, underline, item. Aqui, vou escrever deletando um item. Vou criar a mesma lista, tá bom? Que a gente fez. Vou exibir ela só para a gente enxergar ela. Vocês já entenderam isso, né? Então, às vezes não é nem necessário eu estar fazendo isso, mas é bom que a gente tenha detalhes, né? Agora, como que eu deleto? Ele já me exibiu ali. Del, nome da lista e a posição do item que eu quero deletar. Eu quero deletar o último item. Vou colocar -1 aqui. Eu quero deletar o Rorschach. E vou exibir. Print Heroes. Executa. Tá aqui, ó. Certinho. Nossa lista original. E em seguida a nossa lista que a gente deletou. O item, né? Vou colocar deleta. Deleta o último item da lista. Vou deixar com comentários, fica mais organizado. Ok, mas imagina o seguinte, isso aqui eu estou deletando, certo? Simplesmente dei um delete e perdi esse valor. Mas não é interessante para mim perder esse valor. Eu gostaria de continuar com esse valor, eu gostaria, não propriamente na lista, mas eu gostaria de reutilizar esse valor antes de removê-lo. Como que eu faço? É bem simples. Eu vou criar uma... Deixa eu escrever primeiro aqui. Removendo o último item da lista. Eu vou criar uma variável auxiliar. Como assim uma variável auxiliar? Ela vai ser usada apenas para armazenar o que eu deletei. Então eu coloco remove. Deixa eu pensar. Hero. Hero. Remove hero. E aqui eu vou pegar o nome da lista. Ponto pop. O que o pop faz? Ele remove o item da lista, certo? Eu já vou explicar melhor outras coisas, tá? Vamos só remover ele aqui e vou exibir a nossa lista. E embaixo eu quero mostrar qual item foi removido, certo? Outro print aqui, eu vou colocar item removido, que vai ser, eu vou colocar aqui um mais, eu sei que o item que eu estou removendo é uma string, então eu vou colocar removendo remove hero, que é a nossa variável. Vou executar novamente. Ok, agora vamos entender isso aqui. O que que eu fiz aqui? É uma sequência, né? Então toda alteração que eu fiz lá atrás está sendo refletida aqui na frente, tá? Então vamos do começo. A nossa lista original está aqui. Em seguida, o que que eu fiz? Eu removi o último item da lista. Quem é? É o Rorschach. E eu exibi a nossa lista. Agora ela está assim, certo? Agora eu vou remover mais um item da lista.
Ou seja, o último item da lista. O pop faz isso, ele pega o último item, tá? Então eu removi o último item da lista. Agora a nossa lista tá assim, ó, sem o Doctor Stranger, certo? Item removido tá aqui. Exibiu certinho, tá? Agora, o que eu tenho na nossa lista original? O que sobrou, na verdade? Sobrou o Iron Man e o Batman, somente, tá? Agora eu quero remover um item a partir do índice, utilizando pop também. É possível fazer isso, tá? Removendo o primeiro item com pop. Não, vou colocar só removendo o primeiro item. Aqui eu vou criar uma nova variável. Eu posso criar uma nova variável ou eu posso reutilizar aquela variável que eu tenho. Eu vou reutilizar ela só para a gente ver, porque a gente já criou a variável, a gente sabe como funciona. Mas como assim reutilizar? Remove, eu não vou utilizar ela mais para nada, então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a nossa variável remove hero. Ela tá com esse valor aqui, ou seja, com Doctor Stranger. E ela existe já, certo? Ou seja, ela tem um valor. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever isso. Ele basicamente vai fazer uma nova atribuição para essa variável. Ou seja, vai deixar de ser o Doctor Stranger a partir daqui. Antes ela existe, ela vai funcionar, mas a partir daqui, agora vai ser outra coisa. Eu quero remover o primeiro item. Qual é o nosso primeiro item? O nosso primeiro item é isso aqui, o Iron Man, certo? Que está nessa lista aqui. Iron Man aqui. Eu vou colocar o seguinte: heroes.pop e o índice que eu quero. Qual é o índice? É o primeiro. Qual é o primeiro? Sempre começa em zero, certo? É o zero. Agora eu vou exibir só a nossa lista, certo? Quer dizer, eu vou exibir a nossa lista e vou exibir o item removido. Mais remove hero. Vamos executar? Eu vou pular uma linha aqui só para a gente saber onde a gente tá bom? Para ficar mais organizado, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar uns mais aqui, só para separar, tá bom? Tá. Aquela hora, anteriormente, a gente chegou aqui, certo? Removeu o Doctor Stranger. Sobrou esses dois. Agora, o que que eu fiz? Eu quero remover o primeiro item da lista, que é o Iron Man. Ok, eu removi aqui heroes.pop e o índice, ou seja, a posição, 0. E vou exibir a nossa lista como que ela ficou. Ela ficou só com Batman agora. E o item removido, Iron Man. Eu utilizei aquela variável, certo? Antes estava Doctor Stranger, agora está o Iron Man. Eu apenas reutilizei porque eu sei que eu não vou mais usar ela. Então, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, imagine que eu quero remover. Deixa eu colocar de novo aqui um print. Imagine que eu quero remover um item pelo seu nome, certo? Pelo seu valor. O que que eu faço? Vamos remover. A nossa lista, na verdade, ela sobrou só o Batman. Então vamos remover ele, vamos zerar essa lista. Vou fazer o seguinte: heroes.remove e o nomezinho do Batman. Batman. E agora a gente vai exibir a nossa lista, tá? A lista ela vai estar vazia. Lista vazia. Vamos executar? Vamos olhar só aqui, ó, a partir daqui. Tínhamos o Batman. A gente havia removido o Iron Man dele, né? Como eu exibi primeiro a lista. Aqui embaixo. Cadê? Eu não tô dando print, né, na remoção. Então, eu só tô removendo direto, certo? Dessa forma, eu tô exibindo nossa lista que não sobrou nada. Então, não tem nada, lista vazia. Tá bom? Tá. Vamos para o próximo agora. Vamos criar um novo arquivo aqui também. Python. Agora a gente vai criar... como que a gente ordena uma lista, por exemplo, em ordem alfabética. Eu vou colocar aqui 07 underline sort underline list. Ok. Aqui, o que a gente vai ter? A nossa... Deixa eu escrever primeiro, né?
Ordenando uma lista com sorte. Permanentemente. Porque o sort ele ordena, mas ele modifica a nossa lista original, tá? Então tem que cuidar isso. Tá. A nossa lista, que eu já tenho aqui copiado, certo? Na verdade, vamos. Não, vamos deixar assim mesmo. Eu ia mudar, mas deixa quieto. Tu pode colocar qualquer nomezinho ali que tu quiser, se tu quiser alterar a lista, tá bom? Tá. Heroes.sort. Ok. Isso aqui o que ele faz? Ordena a lista em ordem alfabética, ok? Agora vamos exibir a nossa lista. Vou exibir-la aqui, print heroes. Tá vendo que a gente tem o Iron Man, Batman, Doctor Stranger e Rorschach. Vamos executar? O que ele fez, ó? O Batman tava na segunda posição, ó. Ele foi pra primeira. O Doctor Stranger tava na terceira, ele foi pra segunda. O Iron Man foi pra terceira e o Rorschach, como é o R, né? Ele não mudou. Ele já estava no último, né? Enfim, funcionou. Porém, a gente modificou nossa lista original. Agora tem uma outra questão que é o seguinte: como que eu faço uma ordenação reversa? Ou seja, eu quero mudar isso. O Rorschach vai para primeiro e o outro vai para. E o Iron Man, ou melhor, o Batman vai para o final, né? Alterar essa lógica. É bem simples. Ordena de forma reversa. Aqui basta eu colocar o seguinte: heroes ponto sort reverse true. Ele já identificou, né? E vou exibir print heroes. Vamos executar. Tá aqui, ó. A gente tinha ordenado e agora a gente reverteu essa ordenação. A gente fez um reverse. Tá. E como que eu ordeno a lista, mas mantenho a nossa lista original? Ordena, mas mantém a ordenação da lista original. Eu vou colocar isso direto. Na verdade, eu vou fazer aqui separado mesmo. Eu ia colocar junto num print, né? Eu vou fazer heroes.sorted. Ops, tá certo, tá certo. Vamos ver. Ok, não, desculpa. Tá, como que eu faço isso? Eu simplesmente faço. Vou colocar. Como que eu faço isso? Simplesmente eu vou fazer direto no print aqui. Sorted. O nome da lista que eu quero fazer essa ordenação. Vamos executar. Olha só, ele ordenou de novo. Tá certo. Mas, vamos colocar aqui a nossa lista original. Original é essa daqui, ó, agora, certo? Olha só. Aqui é onde a gente fez o sorted. Ou seja, fez a ordenação, mas manteve a original. Aqui é a original, ó. Certinho. Tá, agora como que eu descubro o tamanho de uma lista? Isso é importante, certo? Vamos criar aqui um novo arquivo. Nesse novo arquivo eu vou colocar 08 underline length underline list. Como que eu descubro o tamanho de uma lista? Às vezes eu quero trabalhar com o tamanho de uma lista, eu quero saber o tamanho dessa lista, eu quero saber, por exemplo, quantos heróis eu tenho naquela lista. Visualmente a gente conseguiu enxergar isso, certo? Mas eu quero que o sistema detecte isso. Ou quantos alunos tem numa sala. Um exemplo, né? Ok. Exibe o tamanho de uma lista. Aqui eu vou colocar a nossa lista de novo, né? Normal. Como que eu exibo o tamanho? Eu vou executar um print e vou usar a função len, de length. Dentro dela,
eu vou passar a nossa lista, que é heroes, certo? Ou seja, essa função len, ela vai exibir o tamanho da nossa lista, tá bom? Quantos elementos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, certo? 4 elementos. Vamos executar. Aqui, 4 elementos, certo? Lembrando, né? O índice da lista, ele é tratado a partir da posição 0. Ele começa na posição 0. Nesse caso, eu quero saber o tamanho, a quantidade de itens. Então, é 4, não seria de 0 a 3, entendeu? Aqui, muito simples, né? Agora, a gente vai ver uma questão de loop. Como que eu faço um loop numa lista? Vamos criar um novo arquivo aqui. Python File. Eu vou colocar como 09 underline loop underline list. Como que eu percorro cada item da lista, certo? Como percorrer os itens de uma lista. Ou seja, vou colocar aqui lista utilizando loop for. Ou seja, muitas vezes você não vai conseguir trabalhar com os itens individualmente, manualmente. Você vai automatizar isso. Como que eu faço para que o programa acesse isso para mim automaticamente? Como, por exemplo, que eu quero transformar as primeiras letras de cada nomezinho com a letra maiúscula, com título, certo? Eu não vou colocar um de cada vez ali escrevendo. Muito trabalho, certo? Imagina uma lista com 100 nomes, com 1000, 1 milhão, enfim. A gente faz isso com for, o loop for. Eu vou colocar aqui e eu já vou mostrar o conceito dele para vocês. Mas primeiro o que a gente faz? Eu vou ter minha lista, em seguida eu vou fazer o for. For hero, eu tenho uma lista de heróis, então o valor que eu quero é um herói de cada vez. Então aqui eu vou colocar no singular. Ou seja, dentro da nossa lista de heróis, heroes. E eu quero exibir esse herói com um nomezinho bonitinho, com título, certo? Heroes. Aqui no caso seria o herói em questão, ponto title. Ok. Ele vai exibir cada herói da nossa lista. Eu vou executar só pra gente ver. Olha só. A nossa lista, posição 0, 1, 2 e 3, ou seja, 4 elementos. Vamos ver como que isso funciona. Deixa eu achar aqui onde que tá. Tá. Depois eu vou falar de tupla, tá? Mas agora não. Vamos ver. Comumente, definimos a mesma plural, ok. Aqui. Já para a gente acessar um elemento, ou seja, um item da lista, nós podemos utilizar o seu índice corretamente, certo? Agora, como que eu percorro uma lista com o loop for? Como está descrito aqui, ó. Muitas vezes precisamos acessar todos os elementos de uma lista individualmente, ou alguns elementos específicos para que a gente possa manipulá-los. Porque às vezes eu não quero manipular o todo, eu quero manipular apenas alguns específicos, certo? Como que a gente faz isso? Podemos fazer isso utilizando um loop, ou seja, um laço de repetição, que irá percorrer cada item da lista e executar determinada ação, se assim a gente deseja, certo? Aqui, qual que é a ação que eu quero? Eu quero exibir o item, né? Por exemplo, imagine que a gente queira percorrer todos os elementos da lista e exibi-los com letras minúsculas. Nesse caso aqui eu coloquei com title, tá? Poderia ser letras minúsculas também. A estrutura for, ela irá percorrer cada elemento da lista através de seu índice, transformar aquele elemento nas letras que eu quero, nesse caso aqui como title, com o tipo de formatação que eu quero, e exibir o resultado. Por que exibir o resultado? Porque eu coloquei um print aqui, então ele vai exibir o resultado. Esse processo irá se repetir até o último elemento. Aqui o exemplo da estrutura for, como que ela é? Quando eu aperto play aqui, quando eu executo, né, eu estou falando aperto play,
não é um play, mas parece, né? O íconezinho. Quando eu executo, ele faz isso aqui, ó. Executei bem aqui o programa. O que que ele achou? Ele criou a nossa lista e ele entrou bem aqui, ó. A gente tá bem aqui no for. For Hero. Tem algum item ali? Tem um herói aqui? Ou seja, herói. Nós temos ele na nossa lista de heroes. Se isso for verdade, ou seja, se nós temos um item ali, ele vai exibir, nesse caso, essa mensagem. Tá bom? Ou seja, a gente tem item. Ele pergunta: tem item? Tem. Então, ele exibe. Ou seja, inicialmente a gente está bem aqui, ó. O nosso hero, na posição 0, é o Iron Man, certo? Ok, ele executou aqui, exibiu, voltou para cá, ó. Ele voltou de novo para cá. Agora, quem que é o nosso hero? Agora, o nosso hero é o Batman. Ou seja, ainda tem item? Tem. Então, vamos continuar. Agora, o nosso hero é o Batman dentro da nossa lista. Ele vai exibir. Agora ele foi pro próximo de novo. Eu não vou voltar lá, mas ele foi pro próximo de novo. Agora o nosso hero é o Doctor Stranger. Exibiu o Doctor Stranger. Tá aqui, certinho. E por último, o nosso Rorschach. Exibiu o Rorschach, finalizou. Por quê? Porque não tem mais. Ele verifica, né? Tem? Não tem. Então ele simplesmente sai daqui. Ele vai aqui para baixo, daí finaliza o programa. Certo? Só pra gente enxergar aqui, ó. Executei o programa. Tem algum item? Tem. Aqui, verdadeiro. Então, faz isso. Ele volta para cá e verifica de novo. Tem alguma coisa? Tem. Executa de novo. Caso não tenha, ele vai verificar que não tem. Ele vem aqui nesse false e finaliza o programa, ou melhor, nesse caso o programa, né? O script, ou melhor, esse laço de repetição. Certo? Isso aqui é crucial para você aprender, é necessário, é importantíssimo, tá? A gente que trabalha com muitos dados, a gente precisa disso. Ok, e como que eu crio uma lista, por exemplo, vamos criar um novo arquivo aqui, tá? Como que eu crio uma lista de números automatizada? Eu não quero ficar digitando um monte de números, certo? Quero criar uma sequência, tá bom? Como que eu crio uma sequência? Aqui eu vou colocar 10 underline list underline numbers. Aqui eu vou escrever exibe uma sequência de números. Tá, como que eu crio uma lista de forma, digamos que automática, sem eu precisar ficar digitando vários números, certo? Eu posso utilizar o for. Ó, o for, que é o nosso laço de repetição. Lembrando, eu vou colocar aqui value, primeiro, in range, eu vou colocar 1 e 6,6. Dois pontinhos, eu vou exibir o valor, value. Só lembrando, tá? Voltando aqui, ó, na questão do for. Esse value, ele é conforme o seu cenário. Como assim? Aqui, voltando no nosso arquivo heroes, eu tinha heróis, eu tinha uma lista de heróis, então aqui é no singular, herói, certo? Aqui eu tenho um valor. Por quê? Porque eu tô gerando aqui um, um range de 1 até o 5. Por que de 1 até o 5? Essa funçãozinha, ela pega um valor inicial e executa até esse valor menos 1. Ou seja, 6 menos 1 é 5, certo? Se fosse um 10 ali, seria 10 menos 1, que seria 9. Ou seja, executaria do 1 ao 9. Mas eu quero de 1 a 5, tá? Então, só lembrando, esse valor aqui, esse nomezinho, pode ser qualquer coisa, tá? Desde que seja conforme o seu cenário. Vou executar só pra gente ver. Olha só. Criou. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho, bateu. A mesma lógica do for, tá? Deixa eu voltar aqui, só pra gente ver, ó. É essa mesma lógica, basicamente, tá? Esse fluxo aqui, tá? Ok. Agora eu quero definir uma lista de números sequenciais. Como que eu faço? É possível que a gente não precise digitar tudo que nem a gente fez lá com a lista dos nomes dos heróis, né?
Eu vou colocar aqui, define uma lista de números, né? Define uma lista de números. Como que eu faço? Eu vou criar aqui a nossa lista, numbers. Vou atribuir a ela. Agora eu vou fazer, eu não vou escrever assim. Eu vou inserir aqui uma função. Vou fazer ela receber uma função. Numbers recebe tal função. List. O que é list? List converte algo para uma lista, certo? Só isso. Abre o parênteses. Aqui dentro, eu vou colocar o conteúdo que eu quero que vire uma lista, certo? Nesse caso, eu quero números. Eu vou colocar os mesmos que eu fiz ali no range. Eu quero um range de 1 até 5, ou seja, 1,6. E vou printar isso aqui, na verdade. Numbers. Vamos executar só pra gente ver. Inicialmente lá o nosso for, né? Exibindo os elementos. Eu fiz isso aqui mais para compreensão, tá? E embaixo eu criei aqui uma lista com range, ou seja, uma lista de números com range de 1 a 6, ou melhor, de 1 a 5, né? Tá aqui a nossa lista criada, certo? Agora, imagine que eu quero uma lista com elementos pares. Também é possível. Como que eu faço isso? Eu vou definir uma lista. Deixa eu colocar aqui, definindo uma lista com números pares. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui list, uma nova variável, numbers. Eu vou fazer a atribuição. O que que eu quero? Eu quero números pares. Eu quero uma lista com números pares. Então eu coloco list, range, de novo range, só que aqui é diferente. A gente passou ali anteriormente o item inicial 1 até o 5, que seria o 6 menos 1, certo? Aqui em cima, né? Aqui embaixo, o que que eu vou colocar? Eu vou colocar, como eu sei que os números pares iniciam-se em 2, eu vou colocar aqui o nosso início em 2, certo? Eu quero exibir os números pares que estejam do 2 até o 10, por exemplo. Então aqui no final eu vou colocar o 11, ou seja, sempre o nosso range final é menos 1, ou seja, 11 menos 1 é 10. Vírgula de novo, e aqui eu vou colocar a sequência que eu quero que ele pule. Ou seja, eu tenho 2, ele vai pular para mais 2. E assim por diante. Ou seja, 2, 4, 6, 8. Vou colocar 2 aqui. Ou seja, agora nós temos 3 argumentos aqui, certo? Só lembrando, o início que eu quero que ele gere os números. O final, que é o final menos 1. Ou seja, eu quero 10, então aqui é 11. E aqui, a sequência que eu quero. Como assim a sequência? Ele vai sempre pular de 2 em 2. Ou seja, eu comecei em 2, então ele vai para 4, 6, 8 e 10. Agora vamos exibir a nossa lista de números pares. Eu vou colocar aqui um textinho só para a gente ver, tá? Lista de números pares. E vou executar. Tá aqui, ó. Certinho, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Ok? Bom, imagina o seguinte. Como que eu defino o quadrado de uma lista? Certo? Lembra que a gente viu o exponencial anteriormente? Então, a gente pode usar, por exemplo, definindo o quadrado dos itens de uma lista. Ok. Aqui o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova lista chamada squares, que seria quadrado, certo? Essa lista é uma lista vazia. Eu não vou nem comentar ali porque a gente já compreendeu isso, certo? Agora eu vou fazer um for. Eu vou pegar cada valor dessa lista, ou melhor, de um range, e eu quero um range de 1 até o 10, então 1,11. Dois pontinhos. Lembrando, tem uma coisa que a gente chama de indentação, tá? Tá vendo isso aqui, ó? A gente chama de indentação. O que que é isso?
Isso aqui significa que nós estamos no loop for, ou seja, quando você faz a estrutura for, você tem que identar, ou seja, colocar um espacinho aqui, eu aperto Tab, tá? E colocar o código que tu quer que seja executado aqui dentro, tá bom? Se, por exemplo, ele tivesse aqui, ó, não iria dar certo, iria dar erro, tá bom? Isso é válido para algumas estruturas, tá? Por exemplo, aqui o for que a gente está utilizando. O Python, ele utiliza as indentações para conseguir ler o código. Tem linguagens que você insere o início e o fim, por exemplo, com chaves e fecha chaves. É um exemplo, tá? Isso eu acho que no C Sharp, na verdade. Tá. Agora, como que eu gero os quadrados? É bem simples. Aqui eu vou criar uma variável, nós temos aqui a nossa lista square, certo? Aqui embaixo eu vou criar uma variável square, no singular, e vou atribuir ela o nosso value atual. Qual que é o value atual? Ou seja, ele faz um loop, né? Então, ele começa do 1, depois vai pro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igual tá ali, tá bom? Ele vai repetir esse código que está aqui dentro, ou seja, essa sequência que está identada aqui, 10 vezes igual tá aqui, tá bom? Então, o value, eu vou colocar o exponencial de 2, tá bom? Ou seja, o quadrado. E agora, eu vou adicionar o resultado no nosso squares. Vou colocar um ponto append e vou colocar o square do singular aqui, tá bom? Dentro da nossa lista. Ou seja, aqui eu estou fazendo o cálculo do quadrado, certo? Inserindo aqui nessa variável momentânea, uma variável auxiliar para a gente elaborar o cálculo. Em seguida, eu chamo a nossa lista, faço um append desse valor ali, do square. Agora, square, que é essa variável aqui, o nosso cálculo, está na nossa lista, tá bom? Vou executar aqui só para a gente ver. Ah tá, eu esqueci de colocar o nosso print, né? Print lista de quadrados. Squares. Vou executar. Tá aqui, ó. De 1 a 10 é isso. 1 vezes 1 e assim por diante. 2 vezes 2, 3 vezes 3, enfim. Bem simplesinho. Agora existe uma outra forma da gente escrever esse mesmo for de uma outra forma em uma única linha, que a gente chama de compreensões de lista, que é list comprehension. É o seguinte, imagine que eu tenho uma nova lista, new list, eu vou criar uma nova lista. Eu vou fazer uma atribuição. O que eu faço? Eu insiro aqui a expressão que eu quero. O que eu quero de resultado? Quadrado, certo? Agora eu coloco o for e aqui o value in range de 1 a 11. E aqui eu exibo lista, lista, vou colocar list comprehension. E aqui new list. Vou executar. Aqui ela aqui. Certinho, ó. Igual a outra. Igualzinho, certo? Funciona. É uma forma de você gerar mais itens, né? Quer dizer, de você gerar aqui só com uma linha, tá bom? Agora vamos fazer algumas estatísticas aqui das nossas listas. Vou criar aqui de novo um novo arquivo, statistic, list. Vamos criar uma lista de números. Primeiro eu vou colocar aqui estatística com lista. Eu vou criar aqui uma lista numbers. Vou colocar aqui list range. Vou colocar uma lista de 10 elementos, certo? De 1 até 11. Vamos exibir ela só pra gente ver. Numbers.
ali, certinho, né? Como que eu sei qual é o menor valor dessa lista? Visualmente eu sei que ela está na posição 1, certo? Ou maior, eu sei que está na última posição, certo? E se eu quero saber a soma, um exemplo, né? Para a gente fazer isso, tem funções pré-definidas. Por exemplo, eu quero um mínimo, ou seja, o menor valor, numbers. Essa aqui é uma função que vai me exibir, eu passo a lista para ela, né? Ela vai me exibir o menor valor da nossa lista. Eu vou executar só para a gente ver, tá? Qual é o menor valor? É 1. Ah, eu quero saber o maior valor, max. Ó, ele já executou ali para mim, ele já mostrou, né? Vou executar, é 10. Agora eu quero fazer a soma. É sum. Aqui eu coloco a nossa lista. Sum 55. Ou seja, a soma disso aqui dá isso aqui. Prontinho, sabe? Sem erro. Simples, bem fácil. Vamos agora fazer o seguinte. É, como que... Como eu posso dizer? Vamos para o conceito... Vamos para o conceito de fatiamento de lista. Vou escrever aqui 12 underline cut list. Ou seja, cortando uma lista, né? Fatiando uma lista. Vou colocar aqui, fatiando uma lista. Eu vou pegar a nossa lista de heróis de novo, tá bom? Como que eu exibo os 3 primeiros elementos dessa lista com fatiamento? Geralmente a gente coloca as posições, né? E vai executando várias vezes ali. Por exemplo, eu quero a posição 0, 1 e 2, 3 elementos. Ok, eu quero os 3 primeiros nesse caso. Eu não preciso fazer vários códigos com os índices, certo? Eu simplesmente faço o seguinte. Pega o nome da lista, abre o colchete. Qual é a primeira posição que tu quer? Eu quero a posição 0. E tu quer até que posição? Eu quero até o item 3, ou seja, eu quero exibir 3 elementos, certo? Então eu coloco 3. Aqui nesse caso, a gente vai exibir as posições 0, 1 e 2. Aqui a gente coloca o 3, mas na verdade ele vai exibir a posição 2, que é o Doctor Stranger. Vamos executar só pra gente ver. Tá aqui, ó. Isso é um fatiamento de lista, certo? Tu utiliza a posição inicial e a posição final, separado por 2 pontinhos, tá bom? Eu quero também exibir de outra forma. Eu quero exibir diretamente os 3 elementos. Eu não preciso passar a posição inicial. Eu simplesmente coloco 2 pontinhos aqui e o 3. Executar a mesma coisa, ó, deu certo. Agora, e se eu quero do segundo elemento até o terceiro elemento? Eu faço isso aqui, ó. Print heroes, primeiro elemento até o terceiro elemento. E executa. Batman, Doctor Stranger e Rorschach. Ou seja, na verdade aqui não é o primeiro elemento, é o segundo elemento, né? Segundo elemento, terceiro elemento e o quarto elemento. Certinho. Que seria o nosso último, né? A nossa posição 3. Porque o Batman é a posição 1, certo? Porque aqui a gente começa em 0. Tá, eu vou escrever aqui do lado como comentário só pra gente lembrar, tá bom? 3 primeiros elementos. Aqui, os 3 primeiros elementos também. E aqui, eu quero do segundo elemento até o terceiro. Segundo elemento até o terceiro. 0, 1, 2 e 3. Certo? Vou executar aqui pra gente ver. Certinho. Da mesma forma que eu fiz aqui com o último, eu posso fazer com o primeiro.
Por exemplo, eu quero exibir do terceiro elemento até o final. Simplesmente coloco heroes. Ops. Terceiro elemento até o final. Executa. Tá aqui. Certinho, né? Agora eu quero exibir, por exemplo, os dois últimos itens da lista. Como que eu faço? O último item da lista eu faria dessa forma, né? Certo? Individual. Eu quero exibir os dois últimos. Eu simplesmente coloco aqui o -2 e os dois pontinhos. Exibe os dois itens a partir do final da lista. Ok, vamos executar. Tá aqui, certinho. Bom, agora como que eu faço um loop utilizando fatias, ou seja, o range que eu desejo, eu só quero uma parte da lista. É bem simples. Mesmo for, hero, in heroes, aqui eu coloco a fatia, né? Eu quero exibir do início até o item 3. Como que ele vai fazer isso pra mim? E printar cada herói, né? Tá aqui, ó. Iron Man, Batman e Doctor Stranger. Três itens. Iron Man, Batman, Doctor Stranger. Fechou, funcionou. Agora, como que eu copio uma lista? Certo? Aqui eu vou colocar 13 underline copy list. Como que eu copio uma lista, né? Vou pegar aqui a nossa lista. Ops, vou escrever aqui primeiro. Copiando uma lista. Vou colar a nossa lista aqui, né? E como que eu copio? Para você copiar uma lista, vou criar uma nova variável, certo? Copy heroes. E aqui eu vou colocar o seguinte: o nome da lista, eu vou abrir colchetes e vou colocar dois pontinhos. Copia a lista original. Aqui embaixo eu vou inserir mais um item nessa lista que a gente copiou, tá bom? Vou colocar o Joker. E aqui eu vou exibir a nossa lista original, Heroes. E embaixo, lista copiada, Copy Heroes. Vamos executar. Tá aqui, ó. Lista original, certinho. E a lista copiada. Vamos agora para uma questão de erro, tá? O que pode acontecer? Geralmente, as pessoas podem errar nisso aqui, ó. Essa é a forma correta de você copiar, tá bom? A forma errada é essa aqui, ó. Eu apaguei só aquela partezinha, ó. Parece que eu tô copiando uma lista, né? Só parece, mas na verdade eu não tô copiando. Eu estou referenciando, ou seja, a lista original, quer dizer, a lista copiada vai ter uma ligação com a nossa lista original. Dessa forma aqui, quer ver? Isso é errado. Por que é errado? Tá vendo que na nossa lista copiada eu inseri um valor? Então, como eu inseri aqui, esse valor também vai modificar a nossa lista original. Por isso, fazer isso aqui tá errado, tá bom? Vou colocar um Ctrl Z. Essa aqui é a forma correta de se fazer, tá? Vamos executar? Certinho, sem erro. Ok. Agora nós temos as tuplas, né? Vou mostrar aqui para vocês. Seria a tupla. Cadê as tuplas? Tuplas, tuplas. Tá aqui. Uma definição bem simples, né? As tuplas, elas são semelhantes às listas, porém, elas são imutáveis, ou seja, tu não pode alterar. Vamos lá. Aqui eu vou criar de novo um, um novo arquivo. Eu vou colocar 14 underline tuple tuple underline list. Ok.
Aqui, tuplas. Vou colocar um aqui. São imutáveis. Um tracinho ali. Ok, eu vou criar uma tupla com dimensões, certo? Dimensão. E vou fazer uma atribuição dela. A tupla você faz assim, ó. Com parênteses, certo? Eu vou colocar aqui o valor 200,100. Parece uma lista, né? Vamos exibir ela? De certo modo, vou executar aqui, tá? Só pra gente ver. Ó, exibiu. É semelhante com uma lista, sabe? Não tem muito erro. E como que eu exibo as posições? É da mesma forma que uma lista, tá? Aqui é 0, vamos exibir a outra já? 1. Posição 0 e posição 1. Eu vou só separar aqui, só pra gente enxergar melhor. Ó, individual, posição 0, 200, posição 1, 100. Certinho, não tem erro, certo? Você entendeu a lista, tu entende isso aqui, tranquilamente. Agora eu vou fazer um loop numa lista. Loop em uma tupla. Eu falei lista, né? Em uma tupla. Tá, aqui eu vou colocar dimensions in dimensions. Bem simples, normal, não tem erro. Semelhante a uma lista. Vamos executar. Deixa eu só pular aqui uma linha, na verdade, né? Ó, antes do nosso for. Vamos executar de novo. Olha só. Exibiu. Normal, né? Igual a gente viu aquela hora. Eu não posso alterar uma lista. Quer dizer, ou melhor, desculpa eu. Ou melhor, eu não posso alterar uma tupla. Mas eu posso sobrescrevê-la. Como que eu faço? Dimensions. Eu vou fazer uma nova atribuição que vai ser o seguinte. 10,20. Vou alterar aqui e vou fazer o nosso loopzinho ali só para a gente exibir dimension. Eu reaproveitei a variável, tá? Ou seja, essa anterior aqui. Vamos executar. Vou colocar aquele nosso print legal ali, só para separar. Ok. Sobrescrevi ela. E fiz o nosso loop. Tá aqui, 10,20. E é isso. Basicamente é isso. A gente viu bastante coisa. Listas são algo bem importante, tá? Então, para análises de dados, ciência de dados, você utiliza muito listas. Por questões de tabelas também, tá? Enfim, pode fazer uma infinidade de coisa com algumas bibliotecas que ajudam a gente a tratar, trabalhar com isso, né? Que não seja tão manualmente assim. A gente precisa entender a parte manual porque ela é essencial para a gente trabalhar a lógica e fixação da linguagem, certo? Da estrutura da linguagem, como que ela funciona. Bom, deixa eu ver. Era isso por hoje, tá? Fechou. Curte o vídeo, comente, compartilhe. Compre o PDF que tá aqui, tá bom? Baratinho, é só um auxiliar, tá? Eu vou continuar passando os vídeos aqui normal, vai ter todo o conteúdo, tá bom? E é isso. Fui.